Olá, futuro sargento, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o terceiro tópico aí do edital da Escola de Sargento da Armas dentro desse nosso curso preparatório para a ESA. Nessa aula a gente vai trabalhar aí com as invasões estrangeiras aqui na colônia. Então vamos à aula. Eu começo aí mostrando para vocês a invasão francesa. Eles vão criar a chamada França Antártica, isso em 1550, aqui pertinho da gente, na Baía de Guanabara. Seguindo aí, a gente vai observar que após essa invasão, é claro, o Estado português vai buscar meios de tentar expulsar esses franceses. O governador-geral Mendes Sá, em 1557, vai mandar o seu sobrinho Estácio de Sá para buscar expulsar os franceses aqui do Rio de Janeiro. O grande problema é que os franceses tinham o apoio da chamada Confederação dos Tamoios, um grupo de várias tribos indígenas que estavam descontentes com a dominação dos portugueses e apoiaram aí os franceses. A partir dessas batalhas, o Estácio de Sá acaba criando a cidade, ou fundando a cidade do Rio de Janeiro em 1565, e um pouquinho depois a guerra vai terminar em 1567 com a expulsão definitiva dos franceses da região do Rio de Janeiro. Dando sequência, a gente vai pensar a respeito da União Ibérica, que vai acontecer entre 1580 e 1640, onde Portugal vai ficar sob o domínio da Espanha. Eu quero te chamar a atenção que quando o rei de Portugal ele acaba morrendo, na verdade ele desaparece, é tido como morto, o rei da Espanha vai pleitear o trono português porque ele tinha ligações familiares com o rei de Portugal. Sendo assim, Portugal vai ser dominado pela Espanha e vai ocorrer aí o período da União Ibérica, que vai ter grandes reflexos para a colônia que a gente vai observar agora. Como, por exemplo, a colônia Brasil vai ser mais uma vez invadida na região que é o Maranhão, novamente pelos franceses com a chamada França Equinocial. Mais uma vez, mesma situação, os franceses invadem, tomam um poder ali dentro de um pedaço da colônia, mas sem conseguir ter grana para investir e fazer aquilo ali prosperar, logo eles vão ser expulsos. 3 anos depois, em 1615, os franceses são expulsos pelas pequenas tropas que ainda haviam aqui na colônia de portugueses. Mas aí as coisas vão mudar um pouquinho quando o nordeste da colônia, principalmente a região de Pernambuco, vai ser invadida pelos holandeses. Os holandeses vão criar a Companhia das Índias Ocidentais e vão promover grandes investimentos, principalmente na modernização de cidades e dos engenhos. Nesse ponto eu destaco para você aí o seguinte: com um investimento forte por parte dos holandeses, muitos dos portugueses que estavam aqui vão decidir apoiar os holandeses nessa espécie aí de invasão, uma vez que o Estado português estava sob o domínio da própria Espanha, e outra, os holandeses estavam colocando dinheiro e fazendo com que houvesse diversas modernizações e aumentando a lucratividade de vários da elite colonial que aqui estavam. E o destaque maior aí é para o governo de Maurício de Nassau, que foi o governo mais próspero nesse período de dominação holandesa no Nordeste brasileiro. As coisas vão mudar um pouco, é claro, um pouquinho antes, em 1640, há uma restauração do poder por parte de Portugal. Portugal se afasta, digamos assim, da Espanha, passa a ter autonomia, e um pouquinho depois, em 1645, a gente vai observar a chamada insurreição pernambucana, liderada aí por João Fernandes Vieira, que vai levantar um exército de portugueses que aqui estavam na colônia contra os holandeses. O destaque maior aí é a Batalha dos Guararapes, que no final das contas termina vitoriosos. Os portugueses expulsam os holandeses, isso em 1654, ou seja, 9 anos aí de batalha para expulsar os holandeses da colônia. Chegamos aí a um outro momento da aula no qual a gente vai falar sobre as missões ou as entradas, que são expedições para o interior da colônia em busca de metais preciosos e aprisionar os índios. Eu já falei na aula passada a respeito do modelo que se coloca para aprisionar os índios. Caso o índio aceite a catequese, ele não pode ser escravizado. Mas se ele não aceitar a catequese, se enquadra naquilo que os portugueses chamavam de guerra justa. E nesse sentido o índio poderia ser escravizado.
Claro, o objetivo maior das entradas era caçar esses índios, falava que era guerra justa, fazia deles escravos e ficava sempre buscando no interior da colônia os metais preciosos. Aqui eu quero destacar para você que o Estado espanhol achou muito ouro e prata e metais preciosos de modo geral em suas colônias aqui na América. E o Estado português procurava, de modo quase que desesperado, esses metais preciosos na sua parte da América. Mas em outro momento eu vou falar sobre a descoberta do ouro aqui no Brasil. Por enquanto a gente vai ainda pensar nessas partes de divisões entre Portugal e Espanha sobre a América. Como Portugal estava invadindo cada vez mais a parte que teoricamente pertencia à Espanha, vai ter o tratado em 1750 de Madrid, no qual vai definir um princípio de posse útil. E o que vem a ser esse princípio? Basicamente, aquele país que povoasse a região da colônia, seja ele Espanha ou Portugal, deveria ter o direito àquela região. Portanto, as terras que eram na prática dominadas por Portugal com colonização pertenceriam a Portugal e aquelas que estavam dominadas na prática pela Espanha pertenceriam à Espanha, ficando em aberto pouquíssimas regiões que ainda vão ser alvos de disputa entre esses dois países. Uma consequência desse Tratado de Madrid é a região ali dos Sete Povos, região essa que vai ser extremamente problemática e alvo de disputa entre portugueses e espanhóis durante bastante tempo e depois alvo de disputas entre praticamente o Brasil e os povos vizinhos aqui da América do Sul. A gente está falando da região onde é hoje o Uruguai. E essa região dos Sete Povos vai ter uma revolta indígena chamada de Guerras Guaraníticas, onde a população indígena não aceitava a expulsão dos jesuítas da região. Isso vai fazer uma série de batalhas que vai durar entre 1754 a 1756, onde os indígenas vão acabar sendo derrotados por tropas unificadas entre Portugal e Espanha. Passando aí para outro tópico do nosso programa, em 1755 o Marquês de Pombal vai tornar-se primeiro-ministro de Dom José I. A ideia é que, como primeiro-ministro, o objetivo do Marquês de Pombal seria modernizar o Estado português, fazendo com que ele lucrasse mais. Nisso, ele vai formar uma série de reformas econômicas chamadas reformas pombalinas, que visavam o fortalecimento da economia do Estado português, entre outras coisas, criando as companhias de exclusividade de comércio, como as companhias do Grão-Pará e Maranhão. Essas companhias vão ser extremamente problemáticas aqui dentro da colônia. Várias pessoas da elite colonial não aceitarem essa exclusividade. Basicamente, tudo que era produzido dentro da região norte só poderia ser comercializado por essas companhias. E isso vai dificultar bastante a chegada de mercadorias e também a venda de mercadorias da região para a Europa. Bom, espero que a partir do conteúdo tenha ficado bem explicado e agora está na hora de testar os seus conhecimentos com a análise das questões das provas anteriores. Então, vamos a elas. Vamos lá, a primeira questão é de 2020, extremamente recente. Entre 1580 e 1640, o rei da Espanha passou a ser também rei de Portugal, dando origem ao período denominado de União Ibérica. Em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que, letra A, a administração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu segurança necessária para que Salvador se mantivesse como capital, não havendo incursões estrangeiras no Brasil? Letra B. Filipe II decretou a liberdade do culto, objetivando evitar tensões e movimentos revoltosos. Letra C. A administração filipina promoveu melhorias para a economia açucareira no Brasil, gerando independência perante aos interesses holandeses. Letra D. A união entre Portugal e Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana, que passou a explorar o ouro e a prata entre grandes quantidades. Ou letra E. Apesar da influência política do rei espanhol Filipe II, concordou em preservar costumes, línguas e aspectos da economia portuguesa em território português e em seus domínios. Pensa e marquem aí. Gabarito, letra E. Apesar da influência política do rei espanhol Filipe II, concordou em preservar costumes, línguas e aspectos da economia portuguesa em territórios português e em seus domínios. Basicamente, isso vai acontecer, ele não vai investir muito em tensão contra os portugueses, o objetivo dele era dominar a região.
No caso, pensando aí a letra A, é claro que houve várias incursões, a gente viu durante a aula que franceses e holandeses invadiram a colônia. No caso, a letra B decretou liberdade de culto, na verdade não, tanto Portugal quanto Espanha era plenamente dominado pela Igreja Católica. Letra C, a administração filipina promoveu melhorias para a economia açucareira, muito pelo contrário, deixou de lado o que permitiu que os holandeses chegassem e invadissem a colônia durante tanto tempo. E a união entre Portugal e Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana, muito pelo contrário, debilitou demais a economia de Portugal. Questão aí de 2019. Nos anos de 1624 a 1635 ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadir e conquistar territórios do Nordeste brasileiro, que fracassou. Essa primeira invasão ocorreu na cidade de letra A, Salvador, B, São Cristóvão, C, Natal, D, João Pessoa ou E, Recife. Gabarito aí, Salvador. Vai haver, sim, de fato, um primeiro momento de tentativa aí por parte dos holandeses em invadir Salvador, mas não vai ser muito bem sucedido e vai fazer com que os holandeses se dediquem a investidas em Pernambuco. Eu vou ficando por aqui, obrigado por você assistir mais essa aula. Se a aula foi interessante, foi importante para você, peço que dê o like e se inscreva aqui no meu canal para que eu possa continuar produzindo conteúdo que vai te levar à Escola de Sargento de Armas. Até a próxima, valeu!